É até uma hipocrisia hoje as pessoas cobrarem o dízimo, porque o mandamento do dízimo ele não é mais aplicável nos dias de hoje. Repito, hoje em dia não se aplica mais o mandamento do dízimo. Por quê? Primeira razão, não existe mais o templo, o Beit HaMikdash, e o dízimo era para o templo. Já que o templo não existe, ninguém precisa pagar o dízimo. Outra razão, quem recebia os dízimos eram os levinhos, levitas. Somente eles poderiam receber o dízimo. E hoje os levitas não exercem mais nenhum serviço. Então, tem muito pastor pastor e não só pastor, há muitos líderes judaicos que ficam também cobrando dízimo, eles não são levitas, então eles não podem receber, o templo não existe, então não se pode cobrar. Então é uma hipocrisia, até um absurdo as pessoas hoje ficarem cobrando dízimo. Hoje em dia, o que deve estar no coração das pessoas é a vontade de fazer tzedakah, que é traduzido geralmente em português como caridade. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala, cada um contribua de acordo com o que Elohim propôs em seu coração. E Paulo, ele cita Terrilim, Salmos 112, 9, que diz o seguinte, Paulo citando o Salmo, aspas, ele deu com generosidade ao pobre, sua tzedakah, sua caridade durará para sempre. Então, Paulo, ele fala que cada um deve contribuir de acordo com o que o Eterno propôs em seu coração, e essa pessoa deve fazer tzedakah, está escrito, ao pobre, ou seja, ajudar aos necessitados. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas deturpam e muita gente fica falando só de igreja evangélica, que os pastores evangélicos ficam extorquindo as pessoas com os dízimos, mas não é só a igreja evangélica que fica roubando as pessoas com o dízimo, não. Infelizmente, muitos líderes do judaísmo messiânico e judaísmo que diz que serve a Yeshua, muitos desses líderes ficam cobrando dízimo. Praticamente, claro que não são todas, eu não estou generalizando, mas quase todas as congregações judaicas ficam cobrando dízimo. E essas congregações, elas sabem que não podem fazer isso. É uma pena, porque muitos líderes do judaísmo atual, os líderes mais famosos do judaísmo atual no Brasil, todos eles são ex-pastores evangélicos. Repito, os maiores nomes do judaísmo no Brasil são ex-pastores evangélicos. E esses ex-pastores evangélicos, eles mudam o nome de igreja para congregação, para Kehilá, eles mudam o nome, mas o que eles faziam na igreja, eles continuam fazendo. Eles extorquiam o dízimo lá e continuam extorquindo nas sinagogas judaicas. Isso é um absurdo. Em vez de pegar o dinheiro e ajudar o pobre, o necessitado, a viúva, é triste porque muitas pessoas estão fazendo techuvá. Muitas pessoas que fazem techuvá são ex-evangélicos. Então, antigamente o camarada enriquecia o pastor e agora ele enriquece o roche, o rabino, o líder, qualquer que seja o nome. Se você quer honrar o Eterno com seus bens, é importante honrar o Eterno com seus bens. Eu não estou pregando a avareza, é importante. Mas o que você pode fazer? Eu tiro como exemplo do que eu faço. Eu tiro 10% do que eu ganho, até mais. Às vezes eu tiro até muito mais e ajudo a crianças órfãs, aplico em projetos nazarenos, ajudo a propagar a palavra do Eterno, mas eu gosto de focar também muito na ajuda aos necessitados.
A tzedakah é algo muito importante e no judaísmo eu tenho visto muito pouco. As pessoas ficam criando sinagogas suntuosas em vez de pegar o dinheiro e aplicar em relação aos necessitados. Isso é uma vergonha, porque nós não estamos vendo as pessoas cumprindo o que Yeshua ordenou. E quando nós ajudamos aos necessitados, nós estamos concretizando o amor ao próximo. O amor ao próximo não é um discurso, ele tem que se tornar uma realidade. E uma forma de nós amarmos ao próximo é ajudando também financeiramente. Não adianta falar da Torá e deixar o próximo morrer de fome. Isto é hipocrisia.